Metodologia PED, uma metodologia para a promoção do envolvimento de especialistas de domínio em projetos acadêmicos de jogos sérios. Introdução. A participação de usuários e especialistas no desenvolvimento de jogos sérios é imprescindível. Este vídeo mostra uma metodologia para promover o envolvimento de especialista de domínio, PED, no desenvolvimento de jogos sérios. PED é uma metodologia participativa, interativa, contempla autoavaliação de conteúdo e usa técnicas convencionais de envolvimento. Definições. Jogos sérios. De acordo com Américo e Navari, 2013, os jogos desenvolvidos com propósito são chamados de jogos sérios. Jogos persuasivos. Os jogos sérios que priorizam a mudança de comportamento e atitude dos usuários são caracterizados como um tipo de jogo sério, chamados de jogos persuasivos. Usuários finais especialistas, UF, responsáveis por definir e delimitar o foco e conteúdo específico do jogo, bem como aspectos pedagógicos pertinentes. Equipe técnica de desenvolvimento, ETD, responsável desde o design visual do jogo, definição da mecânica e jogabilidade e até a codificação do jogo. Usuários finais aprendizes, UFA, representam o público-alvo. PED. Aqui nós vemos a visão geral das etapas da metodologia PED. PED etapa 1. Na etapa 1, 3 atividades são executadas em paralelo: fazer brainstorm com os UFs, detalhar trabalhos relacionados e detalhar assuntos relacionados com o problema, sendo que essas atividades podem ser executadas sem uma ordem específica e podendo ocorrer repetição de execução. Nessa etapa, uma pesquisa bibliográfica ajuda a identificar iniciativas e ideias que podem ser reutilizadas para um novo projeto. Não obstante, é importante que se pense ou crie um diferencial para o novo jogo sério, que vá além da tecnologia, que mostre potencial inovador no conceito do jogo. Etapa 2. O material obtido na primeira etapa é utilizado na etapa 2 para definir os pilares pedagógicos preliminares, que são algumas técnicas e métodos responsáveis por direcionar o funcionamento do jogo sério daí em diante. Esta determinação e registro é a etapa 2, que deve ser conduzida de forma que a equipe técnica de desenvolvimento não decida aspectos fora da sua competência. O objetivo de estudar e levantar informações sobre o tema, seja por trabalhos relacionados ou por estudos complementares, e conhecer a área, seus argumentos e a terminologia para poder acompanhar e conduzir a discussão com os usuários finais especialistas, mas as decisões relativas a conteúdos têm que ser desses últimos, pois a expertise e a responsabilidade é deste, sob pena de gerar um jogo sério que não convença os profissionais. Etapa 3. Já com algumas definições bem estruturadas, na etapa 3 acontecem 3 atividades em paralelo: brainstorms, com usuários finais especialistas, criação de checklist e produção do Game Design Document, GDDD. Na execução da etapa 3, para um jogo sério persuasivo, deve-se elencar alguns conteúdos pedagógicos situacionais. Esses conteúdos são responsáveis por conduzir todo o processo reflexivo de aprendizagem que o jogo quer alcançar. A criação de situações pertinentes ao jogo consiste em adaptar situações encontradas em artigos juntamente com as situações enviadas pelas entidades, colocá-las em um template de situações candidatas e validá-las por meio do checklist, tendo assim as situações de interesse. O checklist, criado através dos pilares conceituais e dos contatos feitos com os usuários finais especialistas, são requisitos fundamentais para validar os conteúdos pertinentes. O fluxo de criação de situações pode ser observado na figura abaixo. Etapa 4. Na etapa 4, faça a primeira avaliação formativa com os usuários finais especialistas para verificar o Game Design Document do jogo. Assim, denominada, pois visa identificar melhorias a serem incorporadas no jogo sério. Etapa 5. Na etapa 5, deve-se desenvolver uma versão do jogo. O processo é iterativo à medida que novas decisões e/ou detalhamentos e/ou requisitos restrições são incorporadas ao projeto do jogo sério. Quando a equipe técnica de desenvolvimento avaliar que houve uma mudança substancial em quantidade e/ou importância desses itens, deve promover uma nova rodada de apresentação e discussão com os usuários finais especialistas.
os mesmos do início ou outros. Assim, ao final da etapa 5, pode ser necessário voltar para a etapa 3. Etapa 6. Na etapa 6, deve ser realizada uma avaliação somativa, assim denominada, pois visa identificar se os objetivos do desenvolvimento foram alcançados, envolvendo tanto os usuários finais especialistas quanto os usuários finais aprendizes, conforme ilustração abaixo. A etapa 6 pode ser feita com aplicações de um questionário. Dado o GDD do jogo e uma versão beta do jogo, é aplicado o questionário com especialistas em game design e, por fim, aplicado uma versão revisada do questionário com usuários finais especialistas. Considerações finais. A metodologia PED se baseia num ciclo de interação envolvendo a apresentação do status quo de um projeto a diversos grupos de usuários finais especialistas de um domínio, que então discutem a proposta, gerando um novo status. A PED, então, concorre para identificar um certo consenso mínimo entre os especialistas, mesmo estes tendo atuações diferentes dentro da mesma área, o que aumenta a aplicabilidade do jogo sério resultante. Esse vídeo teve como referência o artigo PED, uma metodologia para a promoção do envolvimento de especialistas de domínio em projetos acadêmicos de jogos sérios, dos autores Wellington Dion Fuck Roots, Elder Conhaco de Oliveira, Marcelo da Silva Halsen. Publicado em SBC Proceedings of SB Games 2015. Obrigado.